prometido, eu vou começar por te ler o primeiro capítulo do meu livro. É uma história muito interessante que no final eu vou explicar-te tudo do porquê que é tão importante tu conheceres e perceberes esta história atleta. Então eu vou começar a ler. Quando eu tinha 11 anos, o meu professor de Educação Física na aula perguntou quem queria participar numa prova de corrida na cidade. Era uma prova que se faziam todos os anos, que abrangia várias idades e tinha imensos participantes. Eu fui dos primeiros a levantar o dedo e a manifestar o meu interesse. Prontamente respondi que sim. Fiquei logo entusiasmada, porque nunca tinha participado de uma prova assim, com tantas pessoas, ainda por cima no centro da cidade. Mal eu sabia que ia ter imenso público a assistir. Bem, faltava então a prova de fogo, comunicar em casa. E quando cheguei a casa eu disse logo, mãe, amanhã tenho uma prova de corrida, vai ser uma prova gira, cheia de gente de todas as idades no centro da cidade, estou muito contente. Se quiser podes ir ver. Eu estava mesmo muito contente, adorava fazer exercício físico, fazer coisas novas. Mas, eis que eu ouço então. Nem penses, não vais nada. Eu, o quê? Como não vou? Como assim? Não vais, já falei, és muito magrinha, tu alimentas-te mal, não tens força, nem pensar, não vais. O quê? Como é que não tenho força? Claro que eu tenho muita energia, tenho muita força, não sou nada magrinha, eu sou normal. Já disse, eu é que sei. Não vais e ponto. Amoada, eu fui para o meu quarto, meio revoltada e a pensar, ela não sabe nada, eu é que sei, eu tenho muita força, muita energia, fogo, eu quero ir, não é justo. Deitei-me e pensei, eu vou, está decidido, eu é que sei, eu tenho muita energia, eu vou e ponto final. Decidi pôr o despertador para acordar cedo e ir. Então, acordei às 7 da manhã, levantei-me sem fazer barulho para que ninguém acordasse, principalmente os meus pais não percebessem. Vesti-me, comi qualquer coisa e quando ia para calçar os ténis, eis que não os encontrei. Os ténis tinham desaparecido. Procurei e nada. A minha mãe sabia a filha que tinha. Tinha escondido os ténis, imaginando que eu pudesse fazer precisamente aquilo que eu estava a fazer. Por um momento fiquei sem saber o que fazer, ir ou não ir. Mas como é que eu iria sem ténis? Foi quando eu pensei, bem, não tenho ténis, mas posso levar qualquer coisa calçada, eu quero é ir. Então, reparei numas galochas que eu tinha vermelhas com os olhinhos de sapinho que se usava naquela altura e pensei, bem, isto é de borracha, deve ser flexível, deve dar para correr. É isso, vou levar as galochas. E assim foi, calcei as galochas e lá fui eu até ao centro da cidade, meia em passo de corrida a testar a eficácia dos meus novos ténis. Quando cheguei ao local da prova, já se encontravam lá imensas pessoas, estava um dia de calor abrasador. Havia pessoas de todas as idades, já com aqueles crachás numerados postos nas camisolas. Percebi até que eram logo pessoas que iriam participar na corrida, eram mesmo muitas pessoas. Comecei a procurar o meu professor, ia circulando por ali quando comecei a perceber que se iam rindo de mim, mas nem liguei. Eis então que eu encontro o professor e digo, professor, aqui estou eu, sempre vim, o que é que eu tenho que fazer agora? Ele meio admirado a olhar para mim e perguntou, então, de galochas? Sim, professor, olha, eu não sabia dos ténis e vim mesmo assim de galochas, mas eu posso correr, não posso? Claro que omiti que a minha mãe me tinha escondido. Eu queria mesmo era correr, não podia arriscar que a pessoa sabendo disso não me deixasse sequer contrariar a ordem dela. E dizia, mas e consegues? Consigo, pois. Olha que eu vim a correr de casa até aqui e eu testei, está perfeito. Pronto, ok, se tu consegues, vamos lá embora. Fiquei felicíssima por poder correr, ainda por cima poder correr com o que tinha, que não era do equipamento adequado. Ainda bem, para sorte minha, que naquele tempo era tudo muito menos rigoroso em termos de regras e de normas. Então, mais uma adversidade superada. O professor permitiu. Estava a aproximar-se a hora e tínhamos que nos aproximar do local da partida. Acho que foi aí mais ou menos que eu comecei a duvidar um pouco se devia estar ali ou não naquela figura de calções, cabeada, de galochas. Isto porque comecei a notar que algumas pessoas iam falando baixinho, olhando para mim, assim meias com cara de gozo. Acho que até devo ter ficado um pouco vermelha assim.
mas durou pouco, porque entretanto ouviu-se o sinal da partida e começou a corrida. Ainda me lembro de ouvir alguns risos, ver alguns dedos a apontar para mim logo nos primeiros minutos da prova, de pessoas que estavam a ver a partida e de alguns concorrentes logo no início da corrida, mas, sinceramente, acho que isso foi mesmo só no início e pouco ou nada liguei. É verdade, confesso, pouco ou nada liguei. Sei que comecei a correr e sentia mesmo muita energia, muita satisfação e cada vez acelerava mais e mais. Confesso que nem me lembro bem do percurso que foi feito. Seguia apenas as fitas que separavam o público do trajeto. Mas lembro-me bem que estava feliz, que estava a apreciar o momento, sentia-me tão bem que me lembro de ir a sorrir. Confesso que nunca mais me lembrei que estava a correr de galochas. Só existia eu, a minha energia, a minha força, a minha vontade e pronto, sim, o trajeto e as galochas, mas esses últimos não tinham lugar na minha mente nesse momento. Eu acho que estava no verdadeiro estado de flow. Irei falar desse estado mais à frente neste livro. E assim foi, durante toda a corrida, completamente fora da corrida, nem me apercebia dos outros concorrentes. Para a minha surpresa, quando começo a chegar à meta, eis que eu começo a ouvir o meu nome. Quer dizer, não era bem o meu nome, era mais ou menos isto. Vai, Maria de Galochas, corre, corre, força, vamos, tu consegues, força! E eu até pensei, ui, estão a puxar por mim agora? Até sabe bem. Lembro-me de sorrir para as pessoas que estavam perto da meta, quase como em jeito de agradecer pela força que me estavam a dar. E por fim, cortei a meta. Mas, para o meu espanto, eu tive uma surpresa. Eu tinha vencido a prova, era a primeira a cortar a fita da chegada. Eu nem estava em mim. O professor aproximou-se logo de mim, abraçou-me, deu-me os parabéns, outras pessoas seguiram. Eu estava feliz, mas até um pouco atordoada. Eu nem tinha percebido que estava à frente e que vencia a prova que eu nunca tinha participado. Mas confesso que ao desporto que eu fazia, desde muito nova, entre outras modalidades, até o meu apelido em casa era tratado pelos meus irmãos como a pulguinha, por andar sempre em movimento. Pensando bem, até nem era assim tão estranho, eu fazia muito desporto. Mas estava feliz, recebi uma taça, fui ao pódio. Até nessa semana saiu uma nota de jornal em que dizia: Menina de Galochas vence o primeiro lugar. Estava contente, estava feliz, mas faltava ultrapassar outra prova de fogo, que era chegar a casa e enfrentar a minha mãe por ter saído à revelia. Então lá fui eu apressada para casa, para chegar a tempo da hora do almoço, a ver se o castigo ainda era menor. Entrei em casa e sem deixar a minha mãe falar quase nada, comecei logo eu. Mãe, olha, ganhei uma prova, ganhei uma taça, fiquei em primeiro, vês como estavas errada, vês como eu tenho força, muita energia, vês como é que tinha razão? Vês, olha uma taça, a tua filha ganhou a prova, olha. E olha que eram muitos, grandes, pequenos, mas eu ganhei a todos, vês, olha mãe. Eu parecia mesmo uma autêntica criancinha, indiretamente quase que a mendigar, como não me ralhes, não me castigues, veja, eu até ganhei, não me batas. Assim, achei eu que com aquela lenga-lenga toda sobre a taça e a vitória, que a pudessem amolecer, não é? E é um bocado verdade, até funcionou um bocadinho. Ela no seu jeito meio zangada, disfarçada, ralhou um bocadinho e sei que lá no fundo até ficou orgulhosa, porque hoje em dia em momentos de festas, entre amigos, de família, ela salienta esse episódio. Até já me fez um poema sobre a menina das galochas. Então, porquê que eu quis começar a contar este livro, contar esta história neste livro? Porque ainda hoje esta história me define. Ainda hoje eu sou assim, teimosa, persistente, faço desporto com prazer e quando meto uma coisa na cabeça, acreditem, nada nem ninguém me detém. Desculpem lá, mas eu sou assim. Ainda hoje sou assim e ainda bem que sou. Claro que de uma forma mais madura, analiso mais os prós e contras, mas sinceramente eu encontro sempre mais prós do que contras quando quero muito fazer uma coisa. Eu sou a Leninha Sindim
Pronto, está bem, é verdade, chamo Madalena, mas pronto, eu prefiro Leninha. Sou formada em desporto, tirei a minha formação em Espanha, dei aulas durante mais de 25 anos em várias cidades do norte do país e já faz alguns anos que me formei como coach desportiva pela ICC. Também sou mãe do Bruno, que já tem, quando eu escrevi este livro, 25, hoje em dia já tem 27. Também ele, um desportista nato, foi profissional de futebol, passou pelo Gil Vicente, pelo Braga, pelo Rio Ave, pelo Futebol Clube do Porto. Desde os 6 anos dele até aos 18 que eu acompanhei sempre nos treinos e nos jogos e foi vendo muitas dificuldades dos atletas, não só as dificuldades físicas, mas como disputas por lugares na equipa, faltas de confiança, inseguranças, injustiças, terem que lidar com a pressão dos pais que queriam mais do que eles, alguns, e que ajudavam mais do que aquilo que atrapalhavam mais do que aquilo que ajudavam, não é verdade? Enfim, uma série de coisas menos boas que o atleta tem que passar. E por isso eu decidi escrever este manual, este livro, juntamente com um curso pré-competição para atletas, para te poder ajudar no treino mental. E este livro é mais sobre ti do que sobre mim. Provavelmente tu já sabes, mas se não sabes, não tarda, vais perceber isso com o tempo. Mas eu vou tentar-te aqui, já que na competição e nos jogos 90% é mental, ao contrário dos treinos que 90% é físico. Não tens que lidar com a pressão de ganhar aquela equipa adversária, etc. Não é? Nos treinos estás muito mais relaxado. É por isso mesmo que não adianta só treinar o físico e o tático, se chegas aos jogos e não consegues lidar bem com a pressão e ficas inseguro, com medo de falhar. Este livro vai ajudar-te a fazer o treino que tu podes estar a faltar, o treino mental. Daqui para a frente tens aqui ferramentas que vais poder pôr em prática sozinho ou com a minha ajuda para seres ainda mais confiante, se já o és, ou então se não és, para te tornares um atleta confiante, mais focado, mais influente e com melhores resultados dentro e fora do campo. Então, como eu já referi, em criança e adolescente eu metia-me em tudo que era de esportes. Passei pelo balé, pela ginástica rítmica, pela desportiva, por corridas, até natação. Mas sobre esta última, também te quero contar um episódio. Estava eu na 4ª classe quando a professora Nola perguntou: quem sabe nadar? E eu logo: eu sei, professora. Então ela comunicou o seguinte: vai haver uma prova de natação em Guimarães daqui a uns dias. Quem quiser pode dar um nome para participar. Como deves calcular, Leninha estava logo no topo da lista. Fui das primeiras a colocar o meu nome na folha da professora. Fiquei logo entusiasmada com as idas, com a ida a Guimarães, uma piscina nova, prova de natação. Fantástico. Lá chegou o dia, fomos de autocarro, o que foi uma animação, não é? Chegámos ao complexo das piscinas, reparei que era grande, uma piscina muito grande, era bonita. Quando entrei deparei-me com uma piscina enorme, sim, gigante, porque eu na altura era uma criança e aos olhos da criança tudo parece muito grande, não é? Mas a realidade é que a piscina era mesmo muito grande. Tinha aqueles pódios de provas de atletas, de se mandarem para a piscina. Então, depois de admirar e de me assustar um pouco com a dimensão, lá nos fomos equipar e preparar para a prova. Quando chamaram pelo meu nome para me colocar naquele cubo de partida, lembro-me de subir e tremer um pouco. Estávamos todas a posicionar para mergulhar e ao mesmo tempo eu pensava: no que é que eu me vim meter? E comecei ainda a tremelicar mais ainda. Confesso que comecei a olhar para o lado, elas todas com um ar muito confiante, a parecer que sabiam o que estavam a fazer. Já eu vou-te confessar, eu não sabia nadar. Quer dizer, sabia, mas muito mal. Não dava mais do que 5 ou 6 braçadas seguidas e parava. Sem técnica nenhuma. Resistência em água, zero. Comecei a falar comigo mesma em silêncio. Por que carga d'água te vieste meter aqui? Tu não sabes nadar nada, tinhas que vir, não é? É mais forte do que tu. Ou falar em desporto e pronto, lá estás tu a fazer figurinhas.
Ai, Leninha, valha-me Deus, fogo aqui em cima ainda é muito alto, parece perigoso. Mas não vais desistir agora, pois não? Vais admitir aqui perante todos que disseste que sabias nadar e agora, afinal, percebes que não dás uma para a caixa? Vais desistir? Dizia eu comigo mesma, né, com os meus pensamentos. Claro que não. Agora vou em frente. Vou desenrascar-me nem que chegue em último. Hei de chegar. Também não deve ser assim tão profunda a piscina. Meto os pés e vou meio no chão e lá vou eu indo. Pronto, não interessa. Pá, tu consegues, não sejas medricas. Meteste nisto e agora tens que ir. Eram estes os meus pensamentos. E assim foi. Sou o apito, tínhamos que mergulhar todas saltamos, mas eu fui a última a mandar-me à água. Eu estava cheia de medo. Pronto, já lá estava. Mas estava numa aflição enorme. Não tinha pé, tive que me mexer. Sim, mexer não. Mexer, não nadar. Mexi-me de formas tão estranhas que até eu desconhecia que existiam. Engoli imensa água. Nadei tipo que à cão, sabem? Como se costuma dizer. Fiz 30 por uma linha. E a cagadinha de medo. Achar que a qualquer momento me afogava. Quando encontrei o chão parecia um milagre de Fátima. Estava safa. Mas consegui... mas continuei assim meio a passo, meio abraçado. Lá fui eu... nem sei como é que consegui finalizar a prova, mas consegui. Em último, claro, não é? Cheguei ao fim da piscina como se tivesse atravessado um deserto, sem força nenhuma, com lágrimas nos olhos, mas ninguém percebeu porque confundia-se com a água. Ainda muito assustada com o que tinha acontecido, achei que ia morrer naquela imensa travessia. Não falei com ninguém. De certeza também ninguém tinha nada positivo para me dizer. O máximo que me podiam dizer é: olha lá, tu não nadas nada, devias ter ficado era em casa. Mas ninguém comentou nada, só devem ter pensado. Mas ainda com vergonha assustada, fui de seguida para a casa de banho, sofri em silêncio, chorei sozinha, não consegui admitir a ninguém que não sabia nadar, apesar de achar que todos devem ter percebido, claro, não é? Mas não tinha maturidade suficiente para admitir o meu erro, para pedir ajuda, dizer que estava a sofrer e assustada. Apesar de não ter criado nenhuma expectativa, também estava triste por ter ficado em último. Percebi que não gostava de perder, ainda por cima com tanta diferença. Eu lá no fundo devia achar que sabia mais, ou que aguentava um pouco mais do que aquilo. Porque durante o ano letivo nós íamos uma vez por semana até à piscina municipal, em grupo, íamos fazendo algumas coisas e eu já devia achar que já nadava alguma coisa. E percebi que não sabia mesmo nada. Não gostei da experiência, da derrota e de não saber fazer as coisas bem. Mas será que aprendi alguma lição disto? Sim, sem dúvida. E já sei que vais dizer: tiraste depois, Leninha, aprendeste que não te devias meter em coisas que não sabes. Não, não é isso que estás a pensar. Mas não foi isso que eu aprendi, ok? Descobri que tinha uma característica de imenso valor apurada. Sabes qual é que foi? A minha coragem. A minha coragem estava no cimo da escala, apesar do medo, apesar do desconhecido, de não saber se era fundo ou não, de não saber como é que me ia aguentar. Eu mandei-me e fui. Garantidamente, coragem não me faltou. E sim, isso é uma das características que me define desde a infância e até hoje. Se eu tenho medo? Tenho. Se eu sou medricas? Em algumas coisas sou. Mas já fui mais. Tinha medo de andar de avião, mas ia na mesma. Tinha medo dos cães? Já não tenho. Tinha medo de ir ao dentista? Já não tenho. Sei e sinto que mesmo com medo avancei em prol dos meus objetivos, fossem deles difíceis ou fáceis. Eu tenho e tinha e sempre tive muita coragem. E, na minha opinião, na opinião de grandes atletas, de grandes treinadores, de grandes estudiosos do desporto, eu digo que a coragem é dos maiores requisitos para tu alcançares os teus objetivos e o teu sonho. A coragem de saltar para terrenos desconhecidos, mesmo que te pareçam muito assustadores, muito difíceis,
e sem garantia dos resultados. A falta de coragem é um dos bloqueadores que impede os atletas de avançarem. Em um momento que tudo pode parecer tão escuro, tão desconhecido. Aprendi também que não gosto de não fazer as coisas bem. Não queria ter mais daquelas sensações de não saber. E estas foi as minhas 2 lições que percebi nessa história. Que afinal eu tenho coragem e isso é muito importante e tem sido até ao dia de hoje. E também aprendi que não gosto de fazer as coisas sem saber bem aquilo que eu estou a fazer. Nunca mais quis passar por isso. O que eu te proponho a ti é que tu faças, no fim de perceberes e teres ouvido esta história, é uma pequena reflexão. E que respondas às seguintes perguntas. O que é que tu ainda tens medo de dizer ou de fazer por falta de coragem daquilo que os outros vão pensar ou dizer e pode estar a impedir neste momento o teu progresso? O que é que tu precisas de admitir? O que é que ainda te faz sofrer em silêncio? O que é que tu ainda não sabes fazer, mas precisas de saber para a tua modalidade? Que nota é que tu te dás de 0 a 10 à tua coragem atualmente? O que podes fazer a partir de agora para alterar estas respostas de forma a te beneficiarem mais? Então, é estas perguntas que eu te faço, é estas perguntas que eu espero que tu respondas para perceberes o que é que te pode estar a impedir neste momento de avançar em prol do teu objetivo. Às vezes nós estamos a querer muitas coisas e não paramos para perceber aquilo que nos está a faltar, aquilo que temos que abdicar ou começar a acrescentar no nosso dia a dia. Espero que tenhas gostado desta história. Se quiseres fazer todas as técnicas e perceber ainda mais deste percurso dos atletas, do treino mental de atletas, podes aqui adquirir este livro, este curso, ou podes adquirir só o livro, ou então o livro juntamente com as mais de 50 videoaulas com ferramentas que te vão ajudar a conseguir ser mais focado, mais motivado, a seres um atleta mais seguro no dia da competição. A conseguires pôr tudo em prática, aquilo que nos dias dos treinos te fazes bem, e que às vezes nos dias da competição tu não consegues. Então com este manual, com este curso, tu vais ficar um atleta excepcionalmente mais focado, mais confiante, mais seguro e no estado verdadeiro de flow. E o estado verdadeiro de flow, neste livro falamos mais à frente sobre isso, é aquele estado em que tu consegues aumentar a tua performance até quase 500% da tua produtividade. Quando tu estás no momento presente, quando tu não pensas no resultado, no adversário, quando estás focado só no teu desempenho e estás feliz e a divertir-te. Claro que há alturas da vida que isto nem sempre acontece. Às vezes o teu desporto deixa de ser prazeroso quando te começam a cobrar demais ou quando tu próprio te começas a cobrar demais. E quanto mais sério se vai tornando a modalidade, a tendência disto acontecer é muito grande. Então, este curso vai ajudar-te a tentar, a que tu fiques mais confiante, a que tu fiques mais focado, concentrado e ao mesmo tempo te consigas estar a divertir, porque se tu te lembrares bem, foi dessa forma, a divertir-te, descontraído, que tu entraste para a tua competição e provavelmente lá no início tu começaste a ganhar coisas sem te perceber, porque ninguém nem nada te cobrava resultados, não é? Portanto, é nesse ponto que eu te quero pôr com este manual. Se estás interessado, carrega aqui no link, tens acesso direto à plataforma onde poderás adquirir o curso e o livro. Espero que tenhas gostado das histórias que são verdadeiras. E sim, são o início da minha história, o início da minha história do meu percurso desportista como professora, como treinadora e hoje em dia como treinadora mental de atletas e de treinadores. Então, vemo-nos por aí.